A gente queria convidar ao palco o Zeca do Boticário. Vou deixar o Zeca fazer as apresentações dele. E o Lucas Neves da Usaflex. Vou deixar vocês se apresentarem, contar um pouco da história. E aí a dinâmica, vou pedir, a gente tem a apresentação já no ponto. Vamos na ordem alfabética aí, o Zeca começa apresentando. A gente vai falar hoje de gestão de canal, embora sejam segmentos completamente diferentes, né? Tem um desafio em comum de gestão de canal, de franqueado, de e-commerce, de loja. E aí cada um tem um tempo de apresentação e depois a gente vai para as perguntas que a gente mapeou com o mercado, o que querem saber de vocês. Legal. Pablo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Lucas, um prazer dividir o palco com vocês e tentar contar um pouquinho do que a gente tem feito sobre a omnicanalidade lá no Grupo Boticário, né? Começando com uma apresentação rápida, eu estou no Boticário já faz 12 anos. Então, em geral, o grupo é uma empresa que tem bastante gente com bom tempo de casa. E o segundo ponto para destacar, eu toco os canais B2C. Lá a gente se divide em B2B, que atende varejistas, farmácias, lojas de departamento, e B2C, que são os canais proprietários, que a gente vai falar um pouquinho mais. Eu vou apresentar uns 2, 3 slides sobre o grupo rapidamente, antes de entrar nos cases aqui, tá? Bom, o grupo ele é uma empresa, foi fundada em 77, lá uma farmácia de manipulação no centro de Curitiba, já que o Dr. Miguel tinha uma visão muito forte de ter produtos de muita qualidade. Isso permeia o nosso DNA até hoje. Até hoje é uma empresa familiar, nacional. A gente tem diretamente 15 mil colaboradores. Para os indiretos, isso passa de 45 mil. E a gente atua na cadeia toda, desde a pesquisa e desenvolvimento dos produtos, até lá na ponta da operação do varejo. A gente nasceu como monomarca, monocanal, com as lojas do Boticário, né, que acho que a maioria deve conhecer. Mas ao longo do tempo a gente foi evoluindo bastante esse ecossistema. Então hoje a gente é um grupo de várias marcas, algumas orgânicas que a gente criou, outras aquisições recentes, né, como Trust, Dr. Jones, e também algumas aquisições de operações com Beleza na Web, né, nossa operação aqui digital. A gente atende vários canais, venda direta, e-commerce, loja, a gente vai falar um pouco mais, mas sempre com os nossos clientes no centro da nossa estratégia. E aí, para falar um pouco de omnicanalidade, a gente sempre gosta de começar com um conceito que, para a gente, o cliente ele sempre tem uma necessidade de uma categoria. Então, preciso comprar um produto para o meu cabelo, para a minha pele, ou para uma maquiagem. E aí ele se relaciona com marcas que têm propósito, né, que ele se identifica. E o canal, o mesmo cliente ele pode escolher o canal dependendo da dor, né, do problema que ele quer resolver naquele momento. Eu mesmo, né, para o Dia das Mães, comprei o presente da minha mãe no online, porque eu estava sem tempo, mas também, na mesma semana, no final de semana, passei no shopping para fazer compras com a minha família, para ter experiência. Então, o mesmo cliente ele tem jornadas diferentes para atender aquela necessidade, né? Isso, para a gente, é um conceito bastante importante. O que leva, na nossa visão, que é uma visão nossa, né, que cada canal tem o seu papel, ou tem um conjunto de papéis, que não são só esses, mas aqui é o que a gente enxerga de principais. Então, a loja física, para a gente, que a gente chama de nosso templo, que é onde a gente começou, ela tem muito um papel de experiência, de experimentação. A gente está numa categoria de beleza, onde a experimentação, o conhecimento do produto é muito importante. Muito das vendas é de produto lançado recentemente, né? E de conveniência, no nosso caso, porque a gente tem mais de 3.700 lojas, então a loja física também atua nesse papel. Venda direta, que já foi um canal, né, que era o porta a porta tradicional, hoje é um canal muito mais digitalizado, e ele entrega um papel de consultoria, porque é o revendedor falando sobre o produto, fazendo aquela ativação. É um canal de facilidade, tem um crédito local, tem um parcelamento que só o revendedor faz para o cliente dele, e de capilaridade. Hoje a gente está presente em todos os municípios com o revendedor das nossas marcas. E os canais digitais têm muito papel de disponibilidade, 24/7, comprar quando quiser, a hora que quiser. Conteúdo, a gente entrega muito conteúdo da marca e de produtos nos canais digitais, e isso atrai muito cliente novo para nossas marcas. E também de comparação, né, pela facilidade. O ponto é que cada canal, para a gente, não vive sozinho. Essa integração do físico e do digital que potencializa, na nossa visão,
a experiência dos clientes. E aqui eu queria dividir com vocês, a gente organizou alguns cases que aceleraram muito na pandemia, mas vários deles já tinham pensamento dos fundamentos até antes da pandemia, e eu vou dividir aqui com vocês. O primeiro é do Clique e Retire. Já antes da pandemia, lá por volta de 2018, a gente começou a pensar como que a gente usa toda a nossa capilaridade, que a gente tem hoje 3.750 lojas para o consumidor, tem aproximadamente 900 lojas para o revendedor, então mais de 4.500 pontos de venda que são estoques avançados. Como que a gente usa esse estoque para otimizar a venda digital, para melhorar o nível de serviço do cliente do e-commerce? E a gente começou essa integração. Hoje toda essa rede está conectada ao nosso e-commerce. Então, quando um consumidor em Belém do Pará compra no nosso site, essa entrega não sai do nosso CD centralzão nacional, mas sai lá da nossa operação local, que muitas vezes é através de um franqueado para fazer essa entrega. Isso permite que a gente tenha entrega muito mais rápida. Hoje, 90% mais ou menos do território, a gente está realizando uma entrega em 1 dia e meio. A gente fala aqui até 2 dias. E uma outra estratégia que veio com isso é também do Clique e Retira, né? Hoje a gente tem tido uma adesão muito grande, mais ou menos 1/3 das nossas vendas digitais. O cliente tem escolhido o Clique e Retira, por não pagar o frete, pela facilidade de passar na loja. Isso gera uma experiência de upsell, quando ele vai na loja, e 1/3 dos clientes ou faz um upsell na loja, ou ele volta a comprar na mesma loja. Ele acaba entrando pelo digital e depois ele acaba, né, vivendo também o mundo físico. E toda essa integração do nosso e-commerce com o físico, né, com a nossa rede de franqueados, tem gerado um melhor nível de serviço e, por consequência, uma satisfação melhor dos nossos clientes. O segundo case que eu queria dividir com vocês é da venda por mensageria. Aqui, bom, não é novidade, né? É um canal, isso é um pouquinho ruim para ler, mas ele é bastante importante no Brasil. Mais ou menos 1/3 dos clientes afirmam que a primeira compra digital foi através do WhatsApp. Ali, 96% afirma que faz uma segunda, terceira ou quarta compra pelo WhatsApp. Então, é um canal de recorrência, né, bastante frequente. E a pandemia aqui acelerou muito para a gente. A gente tem 2 tipos de atuação. Uma que a gente chama de receptivo, onde os nossos clientes entram em contato com o número central, 0800. Através do CEP dele, a gente aloca para uma loja mais próxima, onde o consultor daquela loja faz um atendimento. E esse atendimento humanizado, ele gera um ticket médio maior, tem uma conversão altíssima e uma fidelização. E o segundo modelo de atuação é o ativo. Então, diariamente, todos os nossos mais de 15 mil consultores de loja recebem missões para eles conversarem e se relacionarem com os clientes dele, organizada com uma inteligência por trás, e são missões de relacionamento, de ativação, que também gera uma fidelização e uma recorrência bem interessante. O terceiro case que eu queria dividir com vocês é sobre o aplicativo do consumidor. A nossa visão do aplicativo do consumidor é ele ser um grande hub de relacionamento com os nossos consumidores, que passa sim por ser um canal de vendas, hoje é o nosso principal canal de venda digital, que é nosso grande hub de conteúdo, através de stories, do nosso blog, e os clientes que consomem conteúdo, eles ficam mais tempo na nossa plataforma, eles têm um ticket médio maior, eles têm mais recorrência, mas também tem sido cada vez mais um instrumento para ser utilizado dentro do varejo físico, tanto para trazer esse cliente para as lojas, mas uma vez ele estando lá de mais engajamento, com promoções personalizadas, com cashback acelerado, com campanhas de ativação dentro do varejo físico. É uma estratégia bem importante e no nosso aplicativo hoje a gente tem quase 5 milhões de usuários mensalmente aí, consumindo esse conteúdo e essas usabilidades. Bom, os outros 2, pelo tempo eu não vou entrar aqui, mas tem relacionado a VD passa aí, a gente segura um pouco nas perguntas, não perder não. Os outros 2 são rapidinho, na verdade, assim, loja do revendedor, a venda direta que deixou de ser aquele tradicional porta a porta, né, e é muito mais digitalizado, então todo revendedor consegue ter uma loja virtual, onde ele consegue mandar para o cliente dele, se relacionar, falar o que tem pronta entrega, e live commerce, onde a gente pegou a força de venda da loja, que já conhece dos nossos produtos, que é treinada para isso, que é treinada para o atendimento, e faz live commerce com uma periodicidade, com uma formatação, para que eles consigam ativar os consumidores, né? Mais um exemplo do digital bastante integrado aqui ao físico.
E aí, compartilhando um pouco dos nossos aprendizados, né, nessa jornada, que tem muito por fazer, a gente vê muita oportunidade, mas aqui foram alguns pontos que a gente aprendeu. O primeiro é ter controle desse processo logístico. Aqui tem muitos casos onde a venda é captada no digital, a entrega sai de um ponto físico, e tudo isso precisa ser monitorado para o cliente ter visibilidade e também para a gente conseguir fazer um atendimento uma vez ele entre em contato com dúvida ou com problema que aconteça. Segundo ponto é a curacidade de estoque. Então, no modelo lá de integração com os franqueados, a gente sai de ter 2 CDs nacionais para ter 4.500 pontos de venda. E aí você precisa ter a curacidade nesses 4.500 pontos de venda, porque está espalhado, está fragmentado, a linha é mais tênue aqui para não ter uma quebra de estoque, para não ter o problema. Tem que ter os incentivos muito bem organizados ao longo da cadeia, desde nós como franqueadora, mas que seja um bom negócio para o franqueado, que a força de venda da loja esteja incentivada para a venda no digital, porque senão gera conflito e não funciona. Então, na nossa formatação, isso é um ponto muito importante. E engajamento da nossa rede de franqueados, através de ferramentas, de KPIs, para eles conseguirem gerir o negócio, como que está o tempo de entrega, realização e etc. E todo o suporte. Então, nesse momento, a gente está até evoluindo o nosso modelo de atendimento nas lojas físicas para comportar toda essa evolução do digital, que já é acoplado aqui na jornada desse consultor. Bom, esse é um pouquinho dos nossos aprendizados. Certamente aí o Lucas vai também dividir muitas coisas legais. Obrigado, Zeca. Muito bom. Muito mesmo. Vamos lá. Pessoal, então boa tarde. Sou o Lucas. Estou na Usaflex hoje. Eu vou contar um pouco como que a gente tem aí nesses 2 anos e meio, desde do avanço digital da companhia. A gente tem acelerado, né, e também engajado os canais, né, como o Zeca falou. Acho que, antes de tudo, eu queria começar falando aqui quem que é a Usaflex, né? A Usaflex hoje é uma empresa que tem 275 franquias, são 6.000 pontos multimarcas, em 55 países, né? A gente tem 4 CDs, 4 fábricas, né, e um CD, e nós temos hoje 3.000 colaboradores, tá? Então, contar um pouquinho aqui para vocês da nossa jornada, né? Em 1998, a Usaflex foi fundada. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Quem conhece aqui a Usaflex? Levanta a mão. Beleza. Tá, agora a segunda pergunta. Quem tem certeza do que a Usaflex faz? Legal. Normalmente é o que acontece. Todo mundo conhece a marca, mas não sabe exatamente o que faz. Então, vou contar um pouco para vocês, tá? A Usaflex foi fundada em 1998, tá? É uma empresa de calçados confortáveis. Já no 3º ano, ela descobriu a questão da tecnologia de conforto, né? Então, ela começou a fazer matrizes de calçado muito voltada para o conforto, e o DNA da Usaflex hoje ela é conforto, tá? A gente não sai disso de jeito nenhum, né? Então, quem conhece a marca tem visto a evolução da marca, dos calçados. O calçado está ficando mais moderno a cada dia, mas o nosso DNA é conforto, tá? Em 2016, nós fomos comprados pela Axon, um fundo de private equity, onde o fundo chegou e falou assim: cara, nós temos que valorar essa empresa. Quem já trabalhou com fundo ou conhece o modelo de trabalho, ou vamos fazer 2 movimentos: ou um dia nós vamos vender essa empresa, ou a gente vai abrir o IPO. E a Usaflex, o fundo, junto com a Axon e a Usaflex, falou assim: cara, nós precisamos fazer isso num modelo onde a gente acredita que vai dar escalabilidade com mais velocidade. Qual foi o modelo? Modelo de franquias. Por isso que a gente chegou hoje nas 275 franquias. Em 2019, surge a primeira história digital da Usaflex, uma lojinha, um e-commerce, em 2019. E em 2020, vou dar um passinho antes aqui, a Usaflex foi sondada. Naquela época da pandemia, né? Poxa, todo mundo abrindo IPO, tal, muito de empresa abria IPO. A Usaflex também foi soldada para abertura de IPO, mas quando chegou na frente dos analistas, tinham 3 perguntas fundamentais para que isso acontecesse com mais velocidade e que a valoração da empresa fosse ainda maior. Quais eram elas, né? Quem trabalha aqui no digital e está muito envolvido com isso sabe quais são as perguntas. Naquela época vinha a pergunta: quanto está a sua representatividade sobre a venda total da empresa? Como está a sua estratégia omnichannel?
Se é uma rede de franquias, o franqueado já está participando, gosta do modelo? E, por fim, a questão também da mentalidade modelo ágil. Vocês já estão trabalhando com agilidade? Como é que está funcionando? E a Usaflex não tinha como responder essas perguntas e se iniciou o trabalho digital da Usaflex. Tá? Aqui já passei um pouco dessas perguntas. E eu queria falar um pouco para vocês o seguinte: quando a gente mirou, tá? Isso aqui são números extremamente interessantes, a gente entrou com perguntas estratégicas, né? A primeira coisa, quando a gente chegou e modulou o formato, o que a gente queria entregar para o mercado, e falou assim, cara, nós precisamos responder perguntas estratégicas. Quais são elas? Quanto que a gente quer chegar de penetração? Quanto que a gente quer ter de relevância no mini-channel? Quanto é que é a relevância do nosso digital no sellout da loja, né? Questão de crescimento de clientes omnichannel e também as entregas, como o Zeca falou aqui, same day e next day. Isso são perguntas extremamente estratégicas, importantes, para que você possa nortear. E isso ninguém faz senão você da cadeira digital, né? Quem trabalha aqui sabe que quão é importante vender isso muito bem para o fundo, para a diretoria, para os seus pares, né? O boarding, para que esteja todo mundo engajado nesse propósito. Tá? Nós saímos, feito esse plano, o fundo endossou, falou, cara, vamos para cima, vamos fazer, e a gente sai no Valor Econômico comunicando a nossa estratégia, que a gente ia investir 100 milhões na nossa estratégia digital, porque realmente fazia parte do nosso DNA ali, avançar e contar essa história para o mercado. E a nossa estratégia de 5 anos em 1, a gente sai de uma varejista multicanal, líder no segmento de calçados femininos, de conforto e moda no país, para um ecossistema omnichannel de tecnologia e conforto, com foco na experiência do cliente e marca. Isso muda tudo, desde que você leve a sério essa frase. Eu sempre falo o seguinte para o meu time, né, e para as pessoas da empresa. O cara digital, ele vira quase que um evangelista, né? Ele tem que estar todo dia ali batendo nessa frase, falando a respeito dessa frase, e através de ações, de dados e de resultado, a empresa tem que ver que isso de fato tem que acontecer, né? E consequentemente você vai trazendo mais volume para o franqueado, vai trazendo dinheiro para o franqueado, porque ele só entra no jogo se isso acontecer, tá? Aí nós saímos também com algumas missões estratégicas, né? Quais eram elas? Um e-commerce com 1% da receita total, ele se tornaria vendas digitais chegando a 15%, múltiplos sistemas que atendiam todos os canais de maneira segregada, a integração da arquitetura tecnológica, a alta dependência de terceiros, modelo do Go Digital, né? Ou seja, formações de squads, para que a gente pudesse trabalhar com muito mais velocidade dentro da companhia, e também os franqueados engajados, né, que antes não eram engajados e passam a estar totalmente dentro do negócio. Tá? Quais foram os 5 pilares da transformação? Primeiro, o que eu queria falar aqui é que nós não entendemos na Usaflex a transformação digital como apenas site. Né? E eu acho que essa discussão, ela cabe a cada um aqui que tem o peso dessa cadeira digital, de convencimento, de mostrar como se amarra KPIs, né? Não dá mais para a gente olhar só uma DRE estática, a gente precisa olhar o todo, como é que a gente consegue amarrar todos os KPIs em todos os nortes de trabalho. Então não dá para olhar só o site, você tem que olhar site, você tem que olhar o omnichannel, você tem que olhar o varejo, né? Estava conversando um pouco com o Zeca aqui, se a gente não se envolve no varejo, não tem como fazer o digital, isso é fundamental para um negócio omnichannel acontecer. O core do negócio, então, como é que você se envolve lá desde a produção, da indústria, com modelo de agilidade, distribuir melhor produto para as lojas, supply chain, tudo isso é papel do digital, se envolver e ser estratégico dentro da companhia. E, por fim, uma área única de CRM. Não dá para olhar o CRM do site, o CRM do varejo, não, tem que ser o cliente no centro, olhada de forma única. Então nós entendemos como esses 5 pilares... É o mesmo ponto do Zeca, né? O cliente é um só. A gente trata como o cliente do site, o cliente da loja, o cliente é um só. O cliente é um só. É isso aí, Pablo. O cliente é um só. E nós entendemos exatamente com esse movimento de transformação. E com isso, nós começamos a trazer resultado para a companhia. Né? Quando a gente amarrou o projeto e começamos a engajar o franqueado para que isso pudesse acontecer, a gente começou a ter resultado. Então, a gente sai de 1% em 2019 de penetração de receita digital, chegando em 12% em 2023,
A gente, em 2 anos, de 0 a 230 lojas ligadas no Omnichannel, e a gente com squads montadas, né, treinamento de franqueado, treinamento de equipe interna, mostrando os resultados loja a loja, porque quem trabalha com franquia aqui sabe que você precisa pegar na mão do franqueado, você precisa mostrar que está dando certo, né? E hoje a gente já tem uma penetração de 21% da nossa estratégia digital já é Omnichannel, tá? E isso aqui não é fácil, porque quando você chega dentro da companhia, basicamente as pessoas acham que vai chegar uma pessoa chamada Omnichannel, né, Zeca? Você chega assim, pô, vai chegar o Omnichannel. O que esse cara vai fazer? Não, na verdade você vai montar um sistema para que todos participem, né? Inclusive essas squads tem gente de loja que vai treinar loja, tem gente de produto, tem gente de praticamente todas as áreas da empresa, atendimento, que vão dar a mão lá para o franqueado e fazer o negócio acontecer, tá? Outra coisa muito interessante, hoje a gente tem condição, por isso que eu falo, né, os KPIs têm que ser totalmente amarrados e integrados. A gente hoje consegue entender no ecossistema qual que é o spending do cliente. Né? O cliente que comprou no site, retirou na loja, fez mais uma venda, o vendedor fez mais uma venda lá na ponta. Hoje a gente tem 14% da nossa venda do cliente que vai retirar produto em loja, ele já faz mais uma compra. Então, a gente consegue medir isso de ponta a ponta, olhando para o gasto final do consumidor. O nosso cliente Omnichannel, ele é muito mais rentável. 2,1 vezes mais do que o cliente offline, 2,4 vezes mais do cliente online. Gasto também, 128% mais que o offline, 135% mais do que o online. Então, a gente começa a provar para o ecossistema que esse cliente, de fato, ele tem mais valor para a companhia. Tá? App do vendedor, nós temos um app do vendedor totalmente integrado, com estratégias de CRM, para que esse vendedor só pense em vender. Né? A função do vendedor é vender, do gerente da loja é vender, ele não tem que pensar se tem estoque, se não tem estoque, se ele tem meta para bater, não, tem que vir tudo pronto para ele, para que possa usar a capacidade dele e fazer o melhor que ele tem com a habilidade que ele recebeu da empresa. Tá? E por fim aqui, hoje, a gente tem dentro da nossa estrutura de tribo de CRM, a receita influenciada, né, dentro da nossa participação do sellout, hoje 18% já está dentro do nosso app do vendedor. Tá? Então, resultados até agora, 11,5% nesse ano, 25% no último mês a gente já tem aí no Omni participando no digital, 20% da receita do digital no sellout da loja, já temos hoje 5% dos clientes Omni e 31% das nossas entregas CMD e Next Day, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Então, se eu pudesse fechar aqui e dar algumas dicas, né, eu acho que a cadeira digital é extremamente importante, um papel transformacional, e para isso você precisa ter apetite, né? Então, para mim, eu sempre coloco essas dicas, né? Tenha um sponsor forte, não existe mudança com zero conflito e independência da cultura, então tenha resiliência, você está nessa cadeira, você vai ter que transformar, você vai arranjar sarna para se coçar, se quiser conforto, não vai ser na cadeira digital, acelere para se tornar relevante, acredite mais do que todo mundo, você tem que ser a pessoa que acredita mais que todo mundo. Ninguém vai acreditar por você. Não vai ser seus pares, não vai ser a empresa, não vai ser o CEO. Você tem que puxar isso com muita energia. Se tudo está sob controle, você está indo muito devagar. Tá? Então, não deixe as coisas controladas. Engajar a empresa na digitalização, senso de time, mover a cenoura e tem um time excelente que acredita no negócio. Tá? Então, falei um pouco aqui dos nossos desafios. E muito obrigado. Vamos às perguntas. Muito bom, obrigado. Conforto só no sapato. Né? Conforto não só flex. O Zeca falou uma coisa aqui que eu vou ter que falar. Falou, se quiser conforto, é na Usa Flex. É isso aí. Deixa, né? Você falou se quiser conforto. Muito bom. Muito bom. Mas não no trabalho. Muito bom, obrigado. Eu queria, na verdade, vou puxar essas perguntas de coisas que vocês falaram, tá? Eu vou até ignorar um pouco aqui a minha ficha, porque eu acho que a gente deixas aí. Você trouxe um ponto muito bom do DRE, não pode ser um DRE estático, né? Uma coisa que eu vivi na pele fazendo integração Omnichannel em varejo de eletro. E isso você precisa estar comprado de cima. Então, assim, qual que é a visão, né, para quem que reporta hoje o digital, né? Porque às vezes você vê, eu brinco que eu arrumo muito inimigo em cliente quando eu vejo que a estrutura de digital está reportando para quem não deve. Então, qual que é a visão de estrutura de digital? E qual que é essa visão de DRE? Né? Se consegue ter uma visão mais holística para que as coisas funcionem mais independentes.
Assim, ó, primeiro, eu acho que o Pablo falou uma coisa, né? Se você quiser transformação digital, primeiro que a pessoa dessa cadeira ela tem que responder para o CEO ou para o fundo, para o boarding, porque é um movimento de transformação. Não dá para você transformar alguma coisa que você vai ter que alinhar com alguém, com mais alguém, com mais alguém. Acho que essa é a primeira coisa. Falando sobre a questão da DRE, eu acho que a gente, por muitos anos, a pandemia nos ensinou isso, né? Que o digital tem muita leitura de dados, né? Mas nós deixamos muito de olhar a jornada do cliente como um todo. Então, por muitos anos, a gente ignorou isso lá na loja física. Ainda eu tenho certeza que vocês, quando participam de reuniões, você escuta falar lá, mas não está vendendo. Está vendendo por quê? Porque choveu. Não está vendendo, porque é a Copa do Mundo, né? Então a gente tem ainda pouca leitura da jornada completa. Então eu acho que isso é um papel extremamente importante para que o digital faça essa digitalização de dados na loja para que a gente entenda a jornada do cliente como um todo. E como gancho, eu entraria, igual você falou, na questão dos KPIs, né? É muito necessário que quem está tocando essa cadeira comece a provocar novos KPIs. Não dá para você olhar a DRE do e-commerce, não dá para você olhar mais a DRE do omnichannel, não. A gente precisa criar formas e modelos para que a gente consiga amarrar toda a jornada do cliente e mostrar esse resultado para a companhia. E isso vai desde a provocação nossa para a companhia, de você chegar lá para o CFO, mostrar para ele como é que isso aqui tem que ser lido e provocar a empresa como um todo. Então, acho que isso é grande responsabilidade dessa cadeira em quem puxa essa frente, tá? Boa. Acho que o Lucas falou bem, no nosso caso. Então, acho que primeiro a evolução dos KPIs são super importantes, sair da visão por canal e migrar para a visão do cliente. Não é fácil, não adianta ser utópico, né? A gente está nessa jornada, a gente tem a visão por canal, mas a gente se desafia a ter a visão por cliente. No nosso caso, somos uma empresa de capital fechado, dos acionistas estão lá, e já vem essa visão muito enraizada sobre esse olhar para o cliente, que esse é um ponto bem importante. E o segundo é de ter formas de medir o cliente. Hoje a gente tem um programa Fidelidade que é muito forte. Então a gente consegue ter muitas informações do cliente que vai na nossa loja, do cliente que compra no e-commerce e por diante, que é fundamental para a gente conseguir evoluir no KPI, né? Muito bom. E como é que vocês fazem hoje o modelo de gestão? Você falou de método ágil, né? Eu queria saber como é que os times estão divididos hoje para as pessoas aqui terem uma noção, né? Lembrando que aqui tem um monte de gestor de e-commerce se inspirando, pegando dicas de fato. Posso começar? A gente fez uma mudança bem importante há uns 2 anos atrás na empresa, onde hoje a gente está trabalhando em times multifuncionais, que buscam uma missão em comum, e esses times têm desde desenvolvedores de tecnologia, pessoas de canal, negócio, comunicação, que buscam essa missão, ouvindo muito o cliente e com ciclos de planejamentos mais curtos. Então a gente não faz uma vez por ano, a gente faz 2 vezes por ano, para que de um semestre para o outro a gente vê o que está trazendo valor, o que não está trazendo valor para descartar e começar outras coisas novas. Então, de novo, muito baseado num objetivo e com resultados-chave que a gente vai medindo do que está saindo daquela missão, né? Boa. Cara, acho que muito parecido. A gente tem hoje trabalhado squads, que a gente fala de squads por jornada do consumidor. Então, a gente tem jornadas onde a gente tem tanto o time que participa de loja ou o time os devs participando. Então, a gente divide muito bem cada etapa da jornada do cliente para que a gente possa entregar o melhor produto e a melhor solução. E como o Zeca falou, os KPIs e o tempo que se mede isso, ele é fundamental para você mudar a estratégia ou renovar alguma coisa dentro desse cenário, tá? Uma coisa, só dando um exemplo, né? Quando você estava falando da dificuldade na execução quando vai juntar o físico para o digital, contando o que aconteceu com a gente, quando a gente começou com o clique e retira, a pior satisfação de uma compra no digital era quando ia fazer o clique e retira. E a gente começou a tentar entender, poxa, o que está acontecendo? Que era sobre o atendimento na loja, ter essa receptividade, E aí a gente fez diversas ações que hoje virou essa satisfação, mas não era uma coisa óbvia, porque a gente falou, estamos dando um canal a mais para o consumidor, e ele está nos avaliando, ele está escolhendo isso e está nos avaliando, é a pior avaliação. E aí você vai a fundo, ouve ele e consegue reverter aqui essa satisfação. Muito bom, gente. Tínhamos mais perguntas, mas o conteúdo se aprofunda. Queria muito agradecer vocês, de verdade, foi ótimo. Obrigado. Obrigado você, Pablo. Obrigado, Lucas. pessoal. Obrigado. Valeu.